convido a todos e todas que abram as suas Bíblias, livro de Atos, em seu capítulo 8, verso 9 a 24. Christian Berta, esse texto, como é um texto um tanto quanto longo, à medida que nós leremos esse texto, nós vamos escolher. Então, deixe o texto aberto, nós já vamos recorrer a ele. Atos, capítulo 8, verso 24, 9 a 24, sermão com o título Uma Igreja Acolhedora, Cuidadosa e Disciplinadora. Agora que temos o texto aberto, preciso falar algo antes de iniciarmos. Fazer parte de uma igreja é mais ou menos como estar casados, guardado as proporções, parecido com um casamento. Fazer parte de uma igreja tem muito parecido, tem coisas muito parecidas com um casamento. Primeiro que a adesão é voluntária, todos nós casamos porque queremos casar, mas os deveres não são objeto de escolha. Assim que você casa, você tem o dever de ser fiel ao seu cônjuge, e se você não for, então você incorre em adultério. Assim, quando você casa, como a Bíblia diz, você vive para colocar o seu cônjuge em primeiro plano. Assim que a Bíblia nos instrui. O homem deve viver para a mulher e a mulher viver para o homem. Isso não é optativo, isso é um dever. Então, no casamento, a adesão é voluntária. Nós casamos porque queremos casar, mas os deveres não são. Isso parece bastante com a vida em igreja. No texto de hoje nós vamos encontrar um homem chamado Simão, e este homem ele será batizado, será ingresso em uma igreja. Nós vamos ver que no batismo sempre existem pelo menos duas partes: a parte que é batizada, que é a pessoa que vai adentrar na igreja, e a própria igreja. Cada uma dessas partes tem a sua história, tem a sua composição, e ambos vão se unir para se formar uma igreja. Na verdade, a pessoa ela adentra a grande sociedade da fé, a nossa sociedade eterna de Jesus Cristo. E o texto de hoje fala acerca disso, fala acerca desse encontro de Simão com uma igreja que ela é acolhedora, cuidadosa, e é uma igreja também disciplinadora. Esse que nós vamos ver esta noite. Então vamos ler o nosso texto no versículo 9 ao 13 de Atos. Atos 9 a 13. Então, capítulo 8, verso 9 a 13. Diz assim: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, a qual todos davam ouvidos, de menor a maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Precisamos responder, entender o que está acontecendo aqui. A igreja de Jerusalém, ela recebeu um duro golpe. Estevão foi morto. Estevão é o primeiro mártir da história cristã. Ele é um dos 7 escolhidos para servir os judeus gentios na época. Isso está registrado em Atos, no capítulo 7. Então, instala-se uma grande perseguição. Para toda a igreja? Não. Especialmente para os cristãos gregos. Eles são judeus gregos. Os judeus naturais não são perseguidos, tanto é que os apóstolos permanecem lá em Jerusalém e não são incomodados nesse primeiro momento. Por isso os apóstolos
estão atuando. E como consequência dessa expansão, Filipe, que foi um dos líderes separados para servir a igreja no capítulo 7 de Atos, servir as mesas, que foi eleito, forçado para isso, agora torna-se um evangelista e desce então para Samaria, para lá fazer um trabalho de evangelismo, começa a pregar e anunciar ao Senhor ali. E afinal de contas, quem são esses samaritanos? Olha, aqui nós precisamos ter claro quem são essas pessoas, senão nós não vamos entender o texto. Os samaritanos, eles são um povo que se originou na queda de Israel, das 10 tribos, quando a Assíria levou cativo a Israel, e a capital de Israel era Samaria. Então, os assírios, eles tinham uma forma de colonizar os povos um pouco diferente das modernas. Eles tiravam o povo natural da terra para evitar rebeliões e enxertavam um povo que não tinha nada a ver com as pessoas daquela terra. É assim que surgem os samaritanos. São outros povos que vão habitar na capital Samaria, que havia sido sequestrada, derrubada pelo Império Assírio. E essas pessoas que estão lá, elas acabam tendo que aprender acerca da religião, sobre os 10 mandamentos. Então a Assíria manda um sacerdote para ensinar lá aquele povo a adorar a Deus, o Deus da terra. Assim que entendi, já estamos em Samaria, o Deus daqui é Yahvé, então nós vamos aprender sobre Yahvé, manda um sacerdote. Foi feito isso, eles aprenderam então. Então os samaritanos são um povo muito antigo, estudado há mais de 500 anos antes de Cristo. E eles levaram muito a sério, a tal ponto que um dos artefatos históricos mais preciosos acerca das escrituras sagradas é o Pentateuco samaritano. O Pentateuco samaritano, dado em 5 séculos antes de Cristo, e é, por exemplo, uma compilação do Pentateuco mais antiga do que o próprio Pentateuco em hebraico que existe. Então eles levaram muito a sério a questão da religião samaritana. O livro, os evangelhos vão dar exemplo disso. Nós encontramos Jesus Cristo contando a parábola do bom samaritano. Lembra-se da palavra do bom samaritano? Aquela palavra acerca de alguém disposto a ajudar outros, samaritano. Temos também o encontro de Jesus Cristo com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, onde Jesus Cristo fala acerca da devida adoração. Temos também o encontro dos discípulos com os samaritanos, que não queriam deixar que a comitiva de Jesus fosse para Jerusalém, pediram, e aí então João e seu irmão Tiago querem orar para que o fogo do céu caia sobre os samaritanos, confunda Jesus, então se entende. Enfim, os samaritanos são um grupo, uma figura muito presente nos evangelhos. Né? E agora eles estão sendo objeto do evangelho. Alcançados pelo Senhor. Esse homem, ele é um samaritano. Simão, samaritano, pode ser dito acerca dele. Só que esse Simão, ele não é qualquer um. Por isso que Lucas gasta um tempo para explicar. Isso não é muito comum. Mas veja, Simão é apresentado como um tipo de mago, alguém que iludia as pessoas, fazia-se de poderoso, tinha prestígio entre as classes, tanto maiores quanto menores, no texto. Ele era uma pessoa muito famosa. Ele lembra aí o antigo mágico, não sei que humanidade, David Copperfield, vocês lembram disso? Eu só vejo a geração de 90 dizer, né? Mas a geração mais nova, procura na internet, você vai encontrar David Copperfield. Era um mágico mesmo, e que ficou famoso por fazer grandes ilusões, como sumir com a estátua da liberdade, sumir com aviões, pontes. Ele era muito criativo nos seus trabalhos, e isso sempre ganhava muita atenção na mídia televisiva lá da década de 90 ali, né, disparar por aí. Então os mais jovens perdoem, vamos ter uma ilustração mais atual. Simão, além disso, ele foi alcançado pelo Evangelho. Filipe, ele foi a Samaria pregar. Este homem abraçou a fé, Jesus diz isso. Ele foi batizado e ele tornou-se alguém presente diante
coletivo na igreja da época começou a acompanhar. Então não há, até aqui nesse texto, algo que desabou, né, por Simão. Simão, ele tinha seus problemas de caráter, né? Iludia, tentava enganar o povo, mas tudo consta até o final dessa sessão que demos que houve uma transformação. Precisamos crer nisso. Por isso, meus irmãos e irmãs, a igreja de Jesus Cristo, povo de Deus, nesse texto é tratado como uma igreja que está em expansão. É uma igreja que acolhe. Perceba que Simão tem uns traços de caráter um pouco preocupantes, né? Ele é uma pessoa quase como um charlatão, alguém que tenta tirar vantagem da fé alheia, famoso. Mas quando o Felipe vai, prega, ele conversa e a igreja acolhe. Porque a igreja é assim. A igreja, ela acolhe pessoas, transforma vidas. Nós podemos aí, eu tenho certeza que você tem inúmeras pessoas na sua mente agora que tiveram a vida transformada pelo Evangelho, presidiários que foram alcançados no próprio presídio, pelo Evangelho, transformaram-se em pessoas recuperadas. Nós temos pessoas que até então viviam com entorpecentes, escravizados pelo mundo das drogas e dão seus testemunhos de uma vida transformada. Nós sabemos que Jesus Cristo transforma a vida. Eu tenho certeza que Jesus também transformou a sua vida, assim como também transformou a minha, porque a igreja é assim. É por meio da igreja que o Senhor nos alcança e transforma a vida. Portanto, não é um adjetivo qualquer dizer que a igreja é acolhedora. Que outra comunidade poderia fazer o mesmo? Trazer alguém e modificar essa pessoa totalmente? Apenas o Evangelho faz isso. Apenas o Evangelho, apenas a igreja que possui o Evangelho tem a habilidade, está habilitada a fazer isso. Por isso, nossa igreja é uma igreja acolhedora. É bem importante dizer que as pessoas não mudam instantaneamente. Não é do dia para a noite que todas as pessoas mudam. Nós temos conversões fantásticas de pessoas que se converteram ao Evangelho e transformaram-se automaticamente como o apóstolo Paulo, mas nós temos pessoas que se converteram e mesmo assim tinham as suas dificuldades, como vai se apresentar nesse texto, a partir da sua leitura do verso 14 ao 24, por favor, acompanhe. Diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém e Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes punham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado dentro do coração. Pois vejo que está em forte amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão explicou: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Precisamos entender ainda o que está acontecendo aqui, meus irmãos, nesse texto. A igreja de Jerusalém, o colégio apostólico, ela recebeu notícias que Samaria estava sendo evangelizada por Filipe. E como ela ficou festiva, alegre, ela ficou atenta, ela teve cuidado. Então o que ela fez? Ela fez algo inusitado. Ela enviou 2 pessoas, tipo de uma comissão, para investigar o que estava acontecendo isso. Foi nomeado então Pedro e João para irem lá representar a igreja de Jerusalém e ver o que estava acontecendo em Samaria. Meus irmãos, isso é incomum.
Nós encontramos na Bíblia Deus separando de dois em dois para evangelizar, para levar as boas novas. Nós encontramos isso em Mateus, no capítulo 10, quando Jesus Cristo envia seus apóstolos de 2 a 2 para ir levar o evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós encontramos também em Atos, no capítulo 3, o Espírito Santo separando Saulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Mas é a primeira vez na Bíblia que separa-se pessoas para investigar, para ver o que estava acontecendo. Então aqui é algo muito incomum. Em vez de evangelizar, eles vão investigar. E se você acha que isso é algo incomum, há mais coisas incomuns aqui. Veja que Pedro e João, eles não foram lá para pregar, porque Felipe já tinha feito isso. Ele nem tão pouco para batizar, também Felipe tinha feito isso. Agora a pergunta é, como é que o Espírito Santo foi concedido àquelas pessoas? Porque parece aqui que sinais estão acontecendo que dá para ter uma certeza de que o Espírito Santo está vindo sobre aquelas pessoas. Uma outra pergunta que precisa ser feita: por que Felipe precisava ser chancelado pelos apóstolos? O que estava acontecendo? Porque não houve apenas, ninguém aceitou apenas o batismo de Felipe e deu-se por satisfeito. Então, existem algumas perguntas nesse texto que é importante nós procurarmos respostas. Primeira explicação: por que a ação de Felipe não bastava? E o que nós sabemos porque não bastava é porque, por causa da explicação dos samaritanos, existia essa rixa entre os samaritanos e os judeus. E os apóstolos não queriam que existisse uma igreja de cristãos samaritanos e uma igreja de cristã judaica. Porque é isso que acontecia com o povo de Deus naquela época. Existiam os judeus e os samaritanos que não se falavam, que estavam brigados, que não se comunicavam. E a igreja não queria que isso continuasse, precisava, portanto, de uma chancela do colégio apostólico, dos apóstolos irem lá e dizer: não, está tudo ok, a igreja aqui, ela é a mesma igreja, nós só temos apenas um Deus, somos apenas um povo com um Senhor só e com um só batismo. Perceba que João e Pedro não foram batizar de novo, um batismo é suficiente. Eles foram lá para orar, investigar e ver o que estava acontecendo. Então, primeiro, para que não houvesse duas igrejas, Felipe precisava do seu trabalho chancelado pelo colégio apostólico, precisava de uma oficialização da igreja de Jerusalém, que aquilo estava correto. E por que o Espírito Santo precisava descer de uma maneira visível? Que sinais eram esses? Meus irmãos e irmãs, o Espírito Santo, ele veio sobre a igreja no dia de Pentecostes, em Jerusalém. Isso está registrado em Atos, no seu capítulo de número 2. E quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, ele não vem como uma experiência para aquelas pessoas. Ele vem como algo que é concedido à igreja enquanto ela existir. A vinda do Espírito Santo para a igreja está atrelada, associada à entronização de Jesus Cristo. Em João, capítulo 7, verso 39, o apóstolo João disse que o Espírito Santo não havia sido concedido porque Jesus Cristo não havia sido glorificado. E é no capítulo 2 de Atos, onde Cristo, como Senhor mediador, à destra do Pai, na obra consumada, não só apenas da crucificação, mas da ascensão, que também faz parte da exaltação de Cristo, então envia-se o Espírito Santo para a igreja como demonstração que Jesus Cristo é o governante universal, como nosso mediador. Então a igreja é o povo do reino, é o povo eleito do Senhor, qual recebe esse Espírito Santo. E ele é concedido a partir de Atos capítulo 2. E desde então o Espírito Santo permanece com a igreja, com a entrada do Espírito Santo dado à igreja de Cristo, ocorre no capítulo 2 de Atos. Mas a ideia não era que ficasse apenas circunspecto, apenas preso em Jerusalém, essa situação, mas que se expandisse. É o que o Senhor disse para os discípulos em Atos, no capítulo 1, verso 8, quando ele dá um roteiro, que é o seguinte:
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. O que está aqui diante de nós é o roteiro se concretizando. Desce o Espírito Santo em Jerusalém. Eles são testemunhas em Jerusalém. Desce o Espírito Santo em Judéia. Eles são evidenciado que o Evangelho vai para a Judéia, depois para a Samaria e até os confins do mundo. E o livro de Atos tem esse roteiro apresentado. Então, nós vemos em Atos 2, Jerusalém, em Atos 10, a Judéia, porque Cornélio recebe o Espírito Santo em Atos 10, em Samaria agora, em Atos 8, e em Atos 19 nós vemos Paulo impondo as mãos e na Ásia Menor, pessoas recebendo o Espírito Santo, ou seja, o Evangelho se expandindo até os confins do mundo. Enfim, o que nós estamos vendo aqui em Samaria é o cumprimento da promessa do Redentor. O Espírito Santo está sendo dado em Samaria. Qual que é a prova disso? Simão, ele está recebendo o Espírito Santo também, assim como todos aqueles que creram e foram então batizados. E a igreja, então, portanto, meus irmãos, é uma igreja que ela é cuidadosa. Quando acontece algo, ela não age por impulso. Você não vê os apóstolos simplesmente efusivos, felizes, dando pulos saltos de alegria porque o Evangelho foi Samaria. Eles sabiam do desafio que estava lá. Então eles são cuidadosos, mandam uma comissão para investigar, para ver o que está acontecendo, mandam duas pessoas experientes, Pedro e João são chamados de colunas da igreja para sondar o que está acontecendo. Porque a igreja não age por fígado, não pode agir pela emoção, ela precisa organizar-se racionalmente. Crer é pensar, nós não podemos esquecer disso. E novidade não é necessariamente progresso. Às vezes nós estamos tão encantados com as coisas novas da nossa época, mas não é assim. Novidade, algo novo, nem sempre é algo bom. Pode ser muito devido à situação. A própria historiografia mundial nos ensina isso. Vejam, por exemplo, o caso da vinda dos ingleses, dos espanhóis e dos portugueses para as Américas. Ora, para os índios que estavam aqui, essa novidade foi boa? Claro que não. Houve morticínio, escravidão, houve violência gratuita, colonização. Então, algo novo não necessariamente é algo bom, precisa ser estudado, investigado. Então, precisamos tomar cuidado que a novidade não é necessariamente progresso, né? Os índios que digam, hoje em dia, onde eles estão, os seus redutos escondidos da nossa, então, chamada civilização ocidental, que cada vez mais adentra, né? Empurrando ele para os territórios que ainda lhe restam. Enfim, meus irmãos e irmãs, a igreja, então, é uma igreja acolhedora, acolheu Simão, mas também é uma igreja cuidadosa. Ela tem que estar atento ao que está acontecendo para que possa fazer o melhor procedimento. Então, os apóstolos tinham esse cuidado. Por fim, nós vemos aqui, nesse relato, uma outra faceta, a terceira faceta da igreja, que é uma igreja disciplinadora. Como nós vimos, Simão ele fez uma oferta no mínimo indecorosa para Pedro. Pedro estava impondo as mãos e o Espírito Santo estava manifestando. Como que era essa manifestação? Essa manifestação é a idêntica à que estava acontecendo em Atos 2. Qual era a manifestação de Atos 2? Falar em outros idiomas. É isso que ocorre. Então, era necessário que essa manifestação fosse acompanhada por esses sinais, para que todos vissem de uma forma pública e incontestável que os samaritanos estavam fazendo parte da igreja. Então, olhavam e falaram: isso que está acontecendo com os samaritanos agora, aconteceu também em Jerusalém. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, era necessário que houvesse esses sinais. Mas Simão ele acaba cobiçando, por causa da sua trajetória de vida, por causa de aspectos em seu caráter que ainda não foram modificados. E aí uma demonstração que o batismo, embora faça parte da nossa responsabilidade de ser batizado como cristãos e cristãs, não significa transformação instantânea de vida. Simão tinha várias
sombras da sua alma que ainda precisavam ser resolvidas. E, infelizmente, para ele, se manifesta aí diante de Pedro a sua cobiça, o seu desejo ainda do prestígio, a sua ambição ainda fala muito pela sua própria boca, pela boca de Simão. Mas, como membro, ele é disciplinado pelo apóstolo Pedro. Primeiro, a sua falta é declarada, né? Pedro diz que ele não devia pensar que se obtém o que pertence a Deus por meio do dinheiro. Então, Pedro, primeira coisa, identifica a falta. Você está errado, o que você está fazendo está incorreto. Claro que Deus não fala mais enfática, né? Se o dinheiro te leva à perdição. Mas a ideia é que Simão estava fazendo uma proposta indecorosa. Não se pode querer os dons de Deus por dinheiro. Isso é errado, isso é falso, isso é blasfemo. Não se pode subornar Deus. Enfim, é a quebra do primeiro mandamento: não tereis outros deuses além de mim. E ali Simão estava declarando como a avareza ainda falava muito no seu coração. Nós sabemos que a avareza ela é idolatria. Então Simão incorre na quebra do primeiro mandamento e é repreendido por Pedro. A sentença também é executada, né? Simão lhe dá uma repreensão. Pedro dá uma repreensão a Simão: arrepende-te da tua maldade e ora ao Senhor. Você precisa do perdão restaurador de Deus. Você precisa sair desse estado de amargura. Essa ideia de amargura aqui não é a amargura de estar magoado, é a amargura de um termo que é usado lá em Deuteronômio capítulo 29. Raiz de amargura traz a ideia de um mal, que traz algo que você faz ruim, que traz não justiça apenas para si, mas também para todos os demais. Por exemplo, isso é muito usado em idolatria. Acã é um exemplo clássico disso, de alguém com raiz de amargura. Ele fez algo pecaminoso, foi favorável à idolatria, ele escondeu coisas que não deveria de Jericó, e ele trouxe juízo sobre a sua família e trouxe juízo sobre a nação de Israel, que perdeu vários soldados na luta por outra cidade, mesmo depois de ter vencido Jericó. Então, o que Pedro está exortando a Simão que se arrependa, porque esse mal trará juízo sobre ele e até mesmo por aqueles que estão em volta. Então, Simão, como membro de uma igreja, ele se arrepende, submete-se à repreensão do apóstolo. E ele diz: olhe por mim, para que esse mal não me suceda. Então nós encontramos aqui alguém que subordina-se à igreja, alguém que sabe que está em uma sociedade diferente, a igreja cristã, e ainda que o seu pecado tenha sido um pecado extremamente desdenhoso, um pecado péssimo, a raia da blasfêmia, ainda houve perdão oferecido a ele. Ele foi mais bem resolvido o caso dele do que o de Ananias, no capítulo 5, que a mulher dele morreu, ele e a mulher. Ainda assim não recebeu a possibilidade de arrependimento. Ele foi sancionado pela igreja. E é assim que funciona. A igreja, ela precisa estar atenta aos seus membros para também exercer a disciplina quando necessário for. Isto é um mando da parte de Deus. Talvez alguém proteste: então a igreja ela é dirigida por homens. Talvez Simão pudesse usar este argumento. Afinal de contas, este Simão se anunciava antes como poder de Deus, né? Alguém que falava perto de Deus. Ele poderia tentar dizer assim: não, vocês são homens, eu respondo diretamente à divindade. Simão sabia que não poderia recorrer a isso. Por quê? Porque quem diz que a igreja é dirigida por homens, essa mentalidade não é uma mentalidade bíblica. Alguém que diz que não aceita a autoridade da igreja ou qualquer tipo de autoridade porque é feita por homens, desconhece a Bíblia e envergonha-se a si mesmo. É uma vergonha ouvir isso. Primeiro, porque é uma grande ignorância dos princípios bíblicos elementares. O primeiro princípio bíblico elementar em relação à autoridade é que Deus sempre se utilizou de pessoas para exercer sua autoridade sobre a humanidade. Deus sempre utilizou pessoas para exercer sua autoridade sobre a humanidade. Isso acontece desde o princípio. Por exemplo, aconteceu com Adão.
Adão deveria guiar Eva, deveria ser o seu líder, deveria dar direção. Não foi isso que aconteceu. Eva mudou lá o timão, e aí veja só o que aconteceu. Adão abdicou do seu dever de liderar Eva, e trouxe o pecado para toda a humanidade. Perceba que os olhos das pessoas, ou os olhos deles se abrem apenas depois que Adão comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Após o dilúvio, meus irmãos e irmãs, o texto bíblico, em Gênesis 9, versículo 6, diz assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem derramará-se o seu. Temos em Gênesis 9 a implementação da pena capital, da pena de morte. O homem que derramasse o sangue de um homem, que cometesse homicídio, deveria morrer. Aqui a primeira permissão que o Estado, um grupo, poderia impor pena de morte a alguém que infligiu morte. E quem vai fazer isso? As pessoas. Deus investiu de autoridade. É o que Paulo entende em Romanos no capítulo 13, quando diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. A espada não vem em vão. Ou seja, o Estado irá cumprir aquilo que tem que ser cumprido. A espada não irá em vão, quer dizer que a pena de morte ela não vem de graça, ela vem por algum motivo. Nós, como igreja reformada, entendemos que toda a autoridade é constituída e investida por Deus. Então não temos nenhuma dificuldade, não podemos ver nenhuma dificuldade. O 5º mandamento explica isso de uma forma muito clara: honrai pai e honrai mãe. E o alcance do 5º mandamento não é apenas ao pai e à mãe literal, mas são todos aqueles investidos de autoridade. Nós temos que honrar essas pessoas. Isso é levado de tal seriedade no Pentateuco que a desobediência ao pai e mãe recebia a pena de morte, como o adultério também. Por isso, meus irmãos e irmãs, precisamos tomar cuidado. Nosso Senhor Jesus Cristo deu exemplo, respeitando todas as pessoas que possuíam autoridade, mesmo essas pessoas agindo injustamente. Quando foi requerido que ele jurasse num tribunal, sendo julgado de uma maneira injusta pelo Sinédrio, e o sumo sacerdote o fez jurar, Jesus Cristo jurou. Ele se subordinou à pena de um tribunal injusto. Quando Jesus Cristo estava sendo investigado ou inquirido pelo Pilatos, disse a seguinte frase: quando Pilatos disse: olha, você precisa me responder, porque eu tenho o poder de tirar você, de libertar você. E Jesus disse: nenhum poder você teria se de cima não me fosse dado. Pilatos, que mandou e autorizou a morte de Jesus Cristo mesmo reconheceu que havia autoridade sobre Pilatos, e que por causa dessa autoridade as coisas deveriam acontecer, não porque Pilatos era um homem justo, mas devido à autoridade que foi investida por Deus. Jesus Cristo submeteu-se às autoridades. Por que nós temos problemas com isso? Não há algum tipo de dissonância. Nós precisamos tomar cuidado com o espírito do nosso século, que tenta cada vez mais alimentar sentimentos facciosos por aí afora. Nós precisamos nos lembrar das nossas interpretações bíblicas como a igreja calvinista, lá das Institutas de João Calvino, quando ele trata sobre o poder civil. Ele fala que Deus tem propósitos até mesmo para o magistrado mau, para o príncipe que conduz injustamente, para o príncipe teimoso. Aí qual que é? Punir-nos pelos nossos pecados, castigar-nos segundo o próprio mando de Deus. Enfim, até mesmo a liderança, ainda que possa não ser daquelas ideais que alguém possa sonhar, ela precisa ser respeitada, porque isto faz parte de ser igreja, o dever de ser igreja. Tanto as autoridades locais, quanto os diáconos, presbíteros, pastor, quanto as autoridades externas aqui, a prefeito, vereadores, juízes, governadores, deputados estaduais,
Senado, deputado federal, nós precisamos honrar essas pessoas. Não porque gostamos dela, nós precisamos honrar essas pessoas, porque foram investidas por Deus. E como igreja, nós não vemos as pessoas agindo de forma autônoma. Toda pessoa, até mesmo uma pessoa que vem nos bater, tem uma pessoa que vem nos agredir, até mesmo esses estão sob o comando de Deus, sob o comando da sua providência. Podemos não entender o desdobrar dos fatos, mas nós não podemos afirmar, não podemos nunca pensar, nos dar o direito de pensar que há uma autonomia que as pessoas agem sem Deus. Não, ninguém neste universo anda 1 milímetro se o Senhor Deus não permite. Meus irmãos e irmãs, nesse sermão então, eu fiz esse lembrete. Nós somos muito críticos e sensíveis aos limites dos nossos deveres, mesmo no casamento, ou outro tipo de sociedade. Nós somos muito sensíveis aos limites das nossas uniões. Às vezes, as nossas uniões, nós nos ressentimos, porque nos sentimos limitados. Por exemplo, um filho pode ficar enciumado, porque numa casa, como todos nós sabemos, se você tem mais de um filho, você dá presente para um, você tem que dar presente para os outros também. Isso é meio que a regra de qualquer casa. E o filho não leva tudo que gostaria, porque tem que saber dividir com os seus irmãos. Toda união, ela tem as suas limitações por causa dos deveres que são impostos. Mas nós não podemos esquecer dos grandes benefícios que o Senhor conferiu a nós por essa união. A igreja cristã é uma união de almas, e nós temos muito mais benefícios do que limites em nossos deveres. Precisamos nos alegrar nisso, e como igreja, nós somos colocados em Cristo Jesus, que nós temos paz com Deus, que nós temos o consolo do Espírito Santo, que nós temos uma família da fé, a qual podemos recorrer em dificuldades, que vai nos ajudar segundo as suas limitações, vai orar por nós, vai nos auxiliar. Nós temos muito mais benefícios do que imaginamos. Precisamos tomar cuidado, meus irmãos e irmãs, para que nós não sejamos tomados por um espírito crítico, que não é, com certeza, o Espírito de Jesus Cristo. Deus nos abençoe.